De 23 a 25 de março, ocorreram negociações na Arábia Saudita entre as delegações da Ucrânia e dos Estados Unidos, bem como entre os representantes da Rússia e dos Estados Unidos. O formato foi indireto. Washington adotou o método da diplomacia de vai e vem, circulando entre as duas delegações. Os ucranianos conversaram com os americanos 2 vezes, antes e depois das conversas com os russos, ou seja, nos dias 23 e 25 de março. Sobre isso e muito mais, falaremos agora no programa Ucrânia Hoje. Inscrevam-se no nosso canal UATV Português e ativem as notificações. Assim, vocês ficarão por dentro de todos os eventos importantes sobre a Ucrânia em português, com as notícias atuais, comentários exclusivos e análises. Apoiem a Ucrânia e compartilhem informações verdadeiras. Meu nome é Dina Chetvertak, o nosso convidado de hoje é George Herman. Ele é primeiro secretário para assuntos consulares da Embaixada da Ucrânia no Brasil. Boa tarde e seja bem-vindo, George. Agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, muito prazer. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, afirmou que as equipes ucraniana e americana trabalharam de forma construtiva na Arábia Saudita, alcançando resultados importantes em questões de liberdade de navegação no Mar Negro e cessação de ataques a instalações energéticas. A Ucrânia busca implementar essas medidas e promover a paz justa e duradoura junto aos Estados Unidos e seus aliados europeus. Como os países da América Latina, em sua opinião, especialmente o Brasil, veem as negociações? O Brasil, durante o governo contemporâneo do presidente Lula, durante sua presidência e ah, que o presidente Lula tem o conselheiro principal, o assessor principal de política externa, Celso Amorim, e estas duas pessoas são responsáveis pela política exterior do Brasil. E eles sempre tiveram ambições de estar mediadores do processo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Então, elaboraram o plano conjunto, eles chamam plano de paz, plano conjunto com China no maio do ano passado. Apresentaram este plano e mesmo gostariam de convidar a quantidade grande dos países da Ásia, da África, da América Latina para apoiar este plano de paz sino-brasileiro. Mas alguns detalhes deste plano não foram aceitáveis para a Ucrânia e o presidente Volodymyr Zelensky abertamente criticou alguns detalhes deste plano em setembro. Então, podemos dizer que a China e o Brasil, naquela época, perderam a iniciativa e agora, como os mediadores principais, como vemos, os mediadores principais são a Arábia Saudita e os Estados Unidos, claro. Então, na entrevista recente para a Folha de São Paulo, Celso Amorim, assessor principal do presidente Lula, disse que Donald Trump monopolizou o processo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, que eles, como o governo brasileiro, gostaria de ver mais outros países incluídos neste processo de paz. Mas podemos dizer que agora, como o plano da China e do Brasil sobre processo de paz não é atual, e como o Brasil tem ambições de estar como mediador nesta situação,
mas estas ambições sem possibilidade de realizar, porque alguns detalhes, de novo, podemos dizer, são inaceitáveis. Alguns detalhes deste plano de paz Sina brasileiro são inaceitáveis para o lado ucraniano. Por isso, como podemos entender, o Brasil tem desejo de participar no processo de paz, mas agora o processo de paz concentrado em participação dos outros países. Sim, e para isso eu acredito que seja importante transmitir a verdade. E você acha, sim, importante transmitir todas as informações verdadeiras sobre os eventos na Ucrânia para o Brasil e para o público lusófono em geral? Ah, podemos dizer que a política exterior brasileira agora, posição, opinião de Celso Amorim, do presidente Lula, é parcialmente motivada pela visão ideológica, visão ideológica de estas pessoas, como Celso Amorim indicou na entrevista, o Brasil precisa ter como boas relações com os jogadores principais na economia mundial, segundo a opinião dele, China e os Estados Unidos, jogadores principais na economia mundial, e boas relações com os jogadores principais na política e, podemos dizer, jogadores principais na área militar no mundo. China, os Estados Unidos, a Rússia. Então, como o trabalho da embaixada consiste em negociações constantes como representantes do governo brasileiro para persuadir estes representantes do governo brasileiro, incluindo o Ministério das Relações Exteriores, persuadir como entender a posição ucraniana sobre, por exemplo, garantias da paz sustentável, garantias que a Rússia não terá no futuro nenhuma possibilidade de invadir a Ucrânia de novo após imaginável acordo da paz que somente podemos imaginar agora. Então, como é necessário promover a posição da Ucrânia em diferentes partes, diferentes setores da sociedade brasileira, entre os funcionários, entre os representantes do governo federal, entre os representantes dos governos estaduais, entre jornalistas, entre especialistas das relações internacionais e da área militar e como entre os líderes da opinião pública. E já o presidente ucraniano, o governo ucraniano, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia fizeram muitas coisas, então muitos jornalistas brasileiros foram convidados na Ucrânia na maneira organizada, nas viagens organizadas pelo Ministério ou organizadas pessoalmente para estes jornalistas. Especialistas foram convidados, por exemplo, participar na conferência Global Crimea em novembro. Então, Luciano Huck, que é personalidade muito famosa no Brasil, foi convidado, tive experiência, gravou filme pequeno sobre a Ucrânia, sobre a sua história pessoal, sobre o conflito, sobre a guerra. Então, este exemplo do trabalho, nós
podemos enfatizar que a fundação de UA TV português é um gesto, um passo importante para promover informação verdadeira no mundo lusófono. Porque aqui, infelizmente, como os como meios da propaganda russa são bastante ativos e eles continuam a promover a agenda russa, a agenda mentirosa em muitos aspectos. E apesar que como o meio principal da propaganda da Rússia no Brasil é Sputnik Brasil. E considerando, então, todos esses laços políticos, econômicos, entre Brasil e a Rússia, a China, como você mencionou, mas também considerando todo o trabalho que o nosso governo faz, a embaixada, a nossa televisão, todo mundo, você considera que o Brasil é neutro ou ainda pode ter essa impressão que o Brasil tende a apoiar a Rússia, ou nós temos conseguido algum sucesso nessa questão? Oficialmente, o Brasil apoiou a integridade territorial da Ucrânia durante muitos votos na Assembleia Geral das Organizações da Organização das Nações Unidas. Sim, então não há problemas com isso, mas no mesmo tempo, durante a guerra, o Brasil desenvolveu muito comércio com a Rússia, comércio e como comprou combustíveis russos, fertilizantes russos, uma factoria das fertilizantes russos. Fertilizantes que factoria da empresa russa de fertilizantes foi fundada no território do Brasil no ano passado. Então, como durante a guerra, relações econômicas entre a Rússia e o Brasil cresceram enormemente. E como podemos ver, a Rússia e como os representantes do governo federal brasileiro dizem abertamente, a Rússia para o Brasil é parceiro importante, parceiro econômico, parceiro em organização BRICS, em algumas outras organizações. Então, como claro que a presença econômica da Ucrânia aqui não é comparável com a presença econômica da Rússia. A Rússia usa esta dependência do Brasil de fertilizantes russos, por exemplo, usa para promover a sua agenda. Há muitos políticos, muitos especialistas que são interessados mais em alguns benefícios econômicos. Eles não são interessados em promover alguns valores do mundo ocidental sobre direitos humanos, sobre promover a integridade territorial dos países. E a embaixada, como a Ucrânia em geral, tem consequências de esta visão do mundo para alguma parte dos elites políticos e econômicos do Brasil. Como eles procuram, eles não são como inimigos da Ucrânia, mas eles procuram todos os benefícios possíveis durante esta guerra e eles não são interessados em conversas sobre direitos humanos, valores universais,
a integridade territorial do país na Europa Oriental. Então, a tarefa principal da embaixada, como conquistar mais apoio público e conquistar, no mesmo tempo, mais apoio entre os elites políticos e econômicos. E, por isso, acho que podemos conquistar coração do público brasileiro, mas não é suficiente. É necessário também trabalhar muito conjunto com outros países da Europa Central e Europa Oriental, que tem Escandinávia, que tem visão de perigo do imperialismo russo, de ameaças territoriais e outras ameaças para a segurança destes países. Para promover visão conjunto, visão comum, aqui no Brasil, entre elites políticos e econômicos, porque é muito mais difícil que, por exemplo, promover a agenda ucraniana entre o povo brasileiro em geral. Porque mesmo segundo pesquisa de Morning Consult, em maio de 2023, 62% dos brasileiros apoiavam a Ucrânia naquela época e pensavam que a Rússia foi como como razão principal desta guerra. E somente 17% apoiavam como agenda russa e indicaram que o Bloco Ocidental, a Organização de Tratado Atlântico do Norte, são responsáveis por esta guerra. Então, e a nossa tarefa é conquistar a confiança do povo brasileiro, conquistar a confiança de pessoas que agora não sabem a resposta, quem quem começou esta guerra, e também conquistar apoio dos elites políticos e econômicos. Estas tarefas são têm dificuldade diferente, na verdade. Como acho que o embaixador Andriy Melnik fez muitas coisas para conquistar apoio no Senado Federal, no Congresso Nacional do Brasil. Agora um grupo muito ativo dos senadores que apoia a Ucrânia, que tem alguns pedidos para o governo brasileiro comentar como assuntos de violação dos direitos humanos, comentar sequestral das crianças ucranianas e outras coisas, porque agora, como acho que todos ouvidores sabem, que a política exterior do Brasil depende precisamente da visão política do presidente, não depende da visão política do Congresso. E esta visão do presidente é um pouco diferente agora da visão política dos apoiadores da Ucrânia no Congresso Nacional. Não um pouco, acho que é diferente. Sim. E falando de Andriy Melnik, do embaixador da Ucrânia no Brasil, anteriormente ele afirmou que os russos no Brasil atuam de forma muito astuta e inteligente. E isso nos leva à pergunta de propaganda russa, que opera em vários níveis, como o senhor também falou, tanto através dos meios de comunicação tradicionais, quanto nas redes sociais e com influenciadores e com o Sputnik, né, no caso. Qual é a influência da propaganda russa na América Latina em geral e quais as narrativas são mais comuns que vocês identificaram e que vocês tentam priorizar para combater?
Propaganda russa no Brasil e disseminada principalmente por Sputnik Brasil. Sputnik Brasil, apesar da informação que este veículo de comunicação foi fechado no início de 2023, continua a trabalhar em Rio de Janeiro. Sabemos que há aproximadamente 20 jornalistas brasileiros que continuam a trabalhar no veículo, não posso dizer veículo de comunicação, porque é um instrumento da propaganda e, na verdade, é como departamento da Embaixada da Rússia aqui no Brasil. Porque mesmo o chefe de Sputnik do Brasil é como pessoa que antes trabalhava há muitos anos na Embaixada da Rússia no Brasil. Então sabe a situação no país, tem muitas ligações, mas pessoas que trabalham em Sputnik Brasil, na verdade, Sputnik Brasil não tem audiência muito grande, não tem como muitos leitores, ah, como audiência durante um mês, aproximadamente como centenas, no caso, meio milhão dos leitores. Não é um número muito grande para o Brasil, em comparação com veículos de comunicação grandes como Folha de São Paulo, Estadão, Globo, etc. Mas o problema é que alguns veículos de comunicação com visão política à esquerda continuam a disseminar, como publicar notícias de Sputnik segundo a sua visão ideológica do mundo, porque estes veículos de comunicação são, como, em alguns casos, abertamente inimigos dos Estados Unidos, do Ocidente, culpam o Ocidente por algumas guerras, como guerra em Iraque, guerra em setor Gaza, etc. E para estas pessoas, estes jornalistas que têm visão do mundo completamente ideológica, completamente de lado esquerda, não é importante a sobrevivência de alguns povos na Europa Oriental, como não é importante que a Ucrânia foi a vítima da agressão. Para eles, como a tarefa principal e como inimigo principal, os Estados Unidos, o Ocidente, e por isso eles publicam esta informação de Sputnik Brasil. Estes veículos de comunicação esquerdas têm audiência mais grande, milhões de leitores, e eles, em tal maneira, eles publicam propaganda russa, em alguns casos, sobre a Ucrânia. Você acha que é o principal desafio criado pela propaganda russa na sociedade brasileira? Ver o Ocidente como inimigo ou tem alguns outros? Ah, Como estes veículos de comunicação da esquerda, eles promovem a imagem da Ucrânia como um estado dependente totalmente dos Estados Unidos, em todas as maneiras, que ah, a Ucrânia, o povo ucraniano não tem vontade, não tem liberdade de escolher o seu próprio destino, que este desejo de ser parte do Ocidente, da União Europeia, da OTAN, foi como o desejo de alguns elites, mas não foi desejo do povo ucraniano. Mas, na verdade, eles não têm muito interesse sobre a Ucrânia, eles não sabem muito sobre a Ucrânia. Para eles, como eu já disse, o inimigo principal os Estados Unidos, então todos os países que têm boas relações com a União Europeia ou os Estados Unidos são como
Também são inimigos porque eles respeitam somente a Rússia, a China e outros países adversários do Ocidente. Podemos dizer que problema principal, acho que estas pessoas que trabalham em Sputnik Brasil, não todas são ideologicamente motivadas. Algumas pessoas trabalham neste meio de propaganda somente porque eles precisam de dinheiro. E motivação é absolutamente o salário para estas pessoas. Como Em relação a isso, a propaganda, né, que está se difundindo, mesmo sendo pouco, a Embaixada da Ucrânia no Brasil está programando algumas campanhas ou ações pontuais para tentar combater a propaganda, especialmente do Sputnik, por exemplo. não temos em foco Sputnik, podemos dizer que simplesmente é o fenômeno de jornalistas pobres que não têm trabalho e quando eles, não, alguns deles, obtiveram esta possibilidade de obter este salário, salário russo, eles concordaram e acordaram disseminar propaganda russa. Em geral, se não falar de Sputnik, da propaganda russa no Brasil, a Ucrânia está programando coisas, usando ferramentas específicas para combater essas narrativas? A embaixada e o embaixador têm comunicação constante com os jornalistas de veículos de comunicação, mesmo como no nível federal, como veículos de comunicação muito famosos, como Folha de São Paulo, Estadão, Globo, Gazeta do Povo, e durante visitas em estados brasileiros, o embaixador também comunica com os veículos de comunicação estaduais que trabalham, por exemplo, em um estado. Sim, e como, claro que veículos da comunicação principais no Brasil, eles têm como este cobrimento dos eventos na Ucrânia constante. Então, os leitores destes veículos de comunicação, eles sabem sobre eventos principais, ataques russos contra a Ucrânia. Podemos dizer que quase nunca não havia nenhum problemas, como algumas problemas em comunicação com estes veículos de comunicação grandes do Brasil. Estes veículos de comunicação são muito profissionais, como não, havia uma situação quando a embaixada não era ah, não concordava com alguma visão de um jornalista, mas não é visão, não é situação geral. Como problemas principais, como eu já disse, como alguns veículos de comunicação pequenos que são ideologicamente motivados, como de esquerda ou de extrema direita também. Mas extrema direita agora tem outra agenda, porque para eles prioridade é como combater o governo federal, então eles não publicam muita informação sobre a Ucrânia. Sim, e esta situação, em verdade, representa a realidade em muitos estados do mundo, mesmo na Europa, como podemos dizer sobre países europeus grandes, também como representantes da ideia da ideologia extrema-direita ou extrema-esquerda, eles apoiam a Rússia neste conflito de diferentes razões. Algumas
representantes da extrema-direita gostam de estilo autoritário do governo russo. Eles gostam gostam época dos impérios, imperialismo, etc. Algumas representantes da extrema esquerda têm este sonho sobre União Soviética e ilusões que União Soviética pode regressar como em alguma maneira renascer no futuro como para eles como a Ucrânia é culpável porque a Ucrânia e o povo ucraniano escolheram como o destino conjunto como acidente quando escolheram como pedir sobre participação na União Europeia e na OTAN, etc. Bom, espero que nós todos alcancemos a esse objetivo e estejamos todos juntos do mesmo lado. E obrigada de novo a você, Jorge. Então, agradecemos ao Jorge de novo. Estivemos conectados com o Jorge Herman, primeiro secretário para os assuntos consulares da Embaixada da Ucrânia no Brasil. Muito obrigada. Este foi o programa Ucrânia Hoje e eu sou a apresentadora Dina Chetvertak e estive com vocês. Não percam as principais notícias sobre a Ucrânia em português. Inscrevam-se no nosso canal, o ATV Português, e saibam a verdade sobre os eventos na Ucrânia em primeira mão. Até a próxima semana.